Ora, vamos fechar os nossos olhos e eu creio que esta matéria, estas 10 pinceladas que eu vou dar através da Bíblia, é uma matéria muito melindrosa e que carece da ajuda do Espírito Santo para que possamos compreender. Porque os segredos que Deus quer revelar aos seus filhos está vedado aos incrédulos, porque eles são homens naturais, são criaturas naturais que não compreendem as coisas de Deus. Porquê? Porque elas se discernem espiritualmente. E então esta matéria é para aqueles que já são nascidos de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós e assim ficamos aptos para saber compreender os segredos que Deus nos quer revelar. Segredos esses que vão despertar a nossa fé e iremos ver que espécie de pessoa é Jesus, para que possamos aumentar o nosso amor por Ele e aumentar o nosso amor pelo estudo da Palavra de Deus. Amém? Vamos então pedir a ajuda do Espírito Santo, fechamos os nossos olhos e digam comigo: Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença. Quando nós te chamamos, Abba Pai, instantaneamente estamos na Tua presença para pedir a Tua ajuda, a ajuda do Teu Espírito, para compreendermos a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque tens feito de nós homens e mulheres espirituais e que a Tua mensagem, ainda que para os incrédulos seja loucura, mas para nós que temos o Teu Espírito, que somos nascidos de novo, os Teus segredos contidos na Tua Palavra são poder para que a nossa vida espiritual, para que o conhecimento que Tu nos dás da Tua Palavra é poder para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu vou usar o tabernáculo, mas não vou pregar sobre o tabernáculo. Ficará para uma próxima oportunidade. E então, quando o pastor me telefonou a convidar-me, e eu comecei a me interrogar: o que é que eu vou dizer àquele povo? E então eu dei um título e um subtítulo à minha mensagem, que é Cristo no Velho Testamento. E depois dei o subtítulo: Como descobrir ou como encontrar Cristo no Velho Testamento. E eu tenho, ao longo destes 50 anos que eu caminho com Deus, tenho ouvido muito pouco pregar à base do Velho Testamento. E no Velho Testamento nós precisamos da ajuda do Espírito Santo, porque Cristo está lá escondido em todos os livros do Velho Testamento. Ele está invisível, mas o Novo Testamento torna-o na realidade. E através de todos os livros do Velho Testamento, Cristo está lá escondido. Eu lendo a biografia de um grande pregador do século XVIII, ele dizia, com o conhecimento que ele tinha de toda a Palavra de Deus, ele dizia que em todos os livros e em quase todos os capítulos
encontramos sempre um caminho que nos conduz até à pessoa de Jesus. Quer seja através da simbologia, quer seja através da tipologia bíblica, quer seja através da numerologia da Bíblia, Cristo está lá escondido. É a experiência deste homem. E em muitos versículos encontramos sempre uma estrada que nos conduz até à pessoa de Cristo. E assim, através de descobrir Cristo no Velho Testamento, nós ficaremos a conhecer um pouco de quem é este Senhor que a Bíblia fala. E eu creio que, foi há 15 dias, numa sexta-feira, o pastor convidou-me para dar uma pequena palavra, e eu fui buscar o Salmo 23, que é precisamente que diz: o Senhor é o meu pastor. Portanto, aqui encontramos Cristo, porque no Novo Testamento ele diz: eu sou o bom pastor, movido pelas ovelhas. Só aqui descobrimos logo, portanto, por isso mesmo, em todos os salmos, Cristo é o nosso pastor. E depois no Novo Testamento está desenvolvido o que é que o bom pastor faz. Fala sobre o ministério de Jesus, como é que ele olha para as ovelhas, como é que ele alimenta as ovelhas, como é que ele conduz as ovelhas. E há um caso muito interessante que eu li sobre o povo de Israel, e ainda hoje há israelitas que, se íamos chegar ao pé deles e dizer: toma lá, oferece-lhe esta Bíblia, os senhores sabem o que é que os israelitas fazem? Rasgam a Bíblia ao meio, devolvem-nos o Novo Testamento e ficam só com o Velho. Porquê? Porque eles rejeitaram Jesus. Eles ainda hoje estão à espera de Messias. Quando o Velho Testamento fala dele, ele está lá invisível. Só no Velho Testamento, para os irmãos terem uma ideia, existem mais de 300 profecias que nos conduzem à pessoa de Jesus. E o objetivo da minha pequena mensagem, como descobrir Cristo no Velho Testamento, o meu objetivo é levar os irmãos a aumentarem o vosso amor pela Bíblia, a aumentarem o vosso amor por Jesus. Porque Jesus é a razão do nosso viver. A mensagem central do Novo Testamento é a obra do Calvário. Para o povo de Israel também é a mesma coisa, porque o capítulo 12 do Êxodo fala sobre a Páscoa, e o apóstolo Paulo, mais tarde, nas suas epístolas, diz: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado. Estão a ver como é que se descobre Cristo no Velho Testamento? Por exemplo, isso é um exemplo, estas 5 colunas aqui, e a entrada, tanto que o tabernáculo está vedado, com linho finíssimo, que mostra a santidade de Jesus. E os incrédulos que estejam no lado de fora e, curiosamente, queiram espreitar lá para dentro, não conseguem, porque estas cortinas ao redor têm 2,5 metros de altura. É impossível, mesmo que o homem queira usar um escadote, não consegue. O tabernáculo é só esta tenda, não é tudo. O tabernáculo é só esta tenda. E dentro desta tenda está o mobiliário do tabernáculo. Por exemplo, as senhoras, principalmente na casa, gostam de decorar a casa à maneira delas. Põe a cama aqui, o guarda-fatos ali, portanto, escolhe. O mesmo acontecer com Deus. Deus mobilou o tabernáculo à sua maneira. E se lemos com atenção o Êxodo, desde o capítulo 25 até ao capítulo 40, nós vemos a maneira como Deus pôs os móveis. E pôs os móveis de tal maneira, porque Deus, como nosso arquiteto,
ele desenhou o tabernáculo pensando em Jesus. Percebe? Porque Jesus já existia. Tanto que ele, no capítulo 17 de João, ele expressa-se desta maneira: Pai, aquela glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, é que quero-a de volta. E quando é que Jesus teve a glória de volta? Quando ele expirou na cruz e disse: está consumado. E da mesma maneira como quando há os sacrifícios com animais, o sacrifício do holocausto é o único sacrifício que tem que ser consumido até ao fim. E no holocausto o animal é colocado em cima, depois tem uma grelha que as cinzas do animal vão por baixo dessa grelha. Essas cinzas significam os nossos pecados, que Jesus perdoou quando morreu na cruz do Calvário. Por isso ele disse: está consumado. E Deus o Pai tornou a dar-lhe a glória. Quando, notem, a certeza que Deus se agradou do sacrifício de Jesus está explícito nos Evangelhos, na altura do batismo nas águas de Jesus, em que a Trindade estava lá representada. A pomba simbolizando o Espírito Santo, e depois ouviu-se uma voz do Pai dizer: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho prazer. Portanto, Deus agradou-se do sacrifício, porque o cheiro dos animais, do cordeiro, subia até ao trono de Deus, e só o cheiro agradava a Deus. Por isso é que Deus agradou-se do sacrifício de Jesus. Quando me diz essas coisas, ontem à noite deixei-me dormir a pregar para mim mesmo sobre esta mensagem. Acordei à meia-noite, às 3 da manhã, voltei a meditar na palavra de Deus, só sem abrir livros nenhuns, só com aquilo que o Espírito Santo me dava ao meu espírito. E eu sentia como que rios de água viva correndo. Era o Espírito de Deus, irmãos. O Espírito de Deus que está em nós é que nos dá, portanto, estas revelações todas. Então os israelitas rasgam a Bíblia ao meio e ficam só com o Velho Testamento. Quando a igreja foi fundada por Jesus, baseado nas palavras, na revelação que o Espírito deu a Pedro, disse: Pedro, não foi nem carne, nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Rocha aqui também pode ser traduzido: sobre esta verdade eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Este é o Jesus que a gente segue. Este é o Jesus que a gente ama e não queremos outro. A Bíblia fala de falsos profetas, são aqueles que falam falsas mensagens. E os falsos profetas, com a sua mensagem, eles encaminham o povo para o inferno. E é essa doutrina que encaminha os crentes para o reino de Deus. Porque há uma frase que eu ouvi em relação à política dos governadores do país, que tem dois aspectos. A política é a arte de conduzir os povos, mas também é a arte de enganar os povos. E com os falsos profetas é a mesma coisa. Eles enganam o povo com as suas falsas doutrinas.
há uma doutrina que está muito em voga. E cuidado, porque há muitas igrejas aqui em Portugal com essa doutrina. Na Amadora é essa igreja, em Queluz é essa igreja. Por isso é que eu me tenho debruçado a estudar as falsas doutrinas deles. E os líderes, os falsos líderes, usam a palavra de Deus para enriquecerem. Então alguém disse, e é verdade, os líderes dessas igrejas falsas, os líderes enriquecem e o povo fica mais pobre. Não queremos o Jesus que eles pregam, ainda com meia verdade e meia mentira, camuflados para enganarem o povo. Porque se o governo, em relação à política, estiver aflito, então eles aí não se importam de dizerem uma mentira para enganarem o povo. Mesmo são os falsos líderes. Se for preciso, para eles ficarem bem vistos, para eles enriquecerem, eles enganam o povo com as suas falsas doutrinas. Por isso é que Deus ainda hoje levanta homens e mulheres honestos, nascidos de novo, que pregam essa doutrina. E posso-vos dizer que durante estes 50 anos que eu caminho com Deus, eu tenho sempre sido alimentado com esta sã doutrina e não quero outra. As igrejas que Deus me concedeu que eu pastoreasse, mas a minha esposa, eu quando entregava a mensagem, eu sempre aplicava a doutrina pentecostal, a sã doutrina, não quero outra. A minha vida foi com doutrina, estive quase 30 anos na Assembleia de Deus, com o mesmo pastor, com a mesma doutrina, e a servir a Deus, e não quero outra. E Jesus tem esta doutrina. Jesus ensinou-nos esta doutrina. Porquê é que os israelitas trazem uma Bíblia ao meio? Porque eles ainda hoje estão à espera do Messias. Por exemplo, a aliança que Deus fez no livro de Jeremias 33:3, a igreja hoje desfruta dessa aliança. Mas essa aliança não foi para a igreja, foi dada primeiro ao povo de Israel. E tanto que o Evangelho de João diz, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Porque na altura o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. E nós estamos a desfrutar da nova aliança porque Israel rejeitou a bênção. Por isso é que Deus consentiu que a igreja desfrutasse, porque, note, mas mesmo assim, Israel não deixou de ser o povo de Deus. E há os falsos profetas que misturam o povo de Israel e a igreja no mesmo saco. Por isso é que eles vão se encostar ao Velho Testamento e Malaquias 3:10 é muito usado para se tirar as ofertas. Eu digo-vos, irmãos, eu não preciso de Malaquias 3:10 para dar os meus dízimos ao Senhor. Há cristãos nascidos de novo que dão mais que o dízimo. Onde é que está o segredo? Por isso é que o apóstolo Paulo diz em relação aos dízimos, no primeiro dia da semana cada um ponha de parte aquilo que Deus contender com ele. Porque as ofertas no Velho Testamento que o povo de Israel trazia, Deus disse bem claro, Moisés diz ao povo que me traga uma oferta daquele cujo coração se mover. É voluntária. E para mim,
Eu sei, e dou ouvido à voz do Espírito Santo para saber a quantidade que eu hei de oferecer ao Senhor. E onde é que está o segredo? Por isso é que o dízimo tem um valor espiritual incalculável. O primeiro objetivo do cristão, quando dá o dízimo, tem que saber que Deus é o dono de tudo e que o dízimo é uma maneira de nós adorarmos ao Senhor. E depois, em segundo plano, é a nossa preocupação com as almas salvas. É isto que o Jesus da Bíblia nos ensina. E é este Jesus que eu quero seguir. E queria que os irmãos tenham o mesmo pensamento. E o objetivo desta pequena meditação na Palavra de Deus é para despertar em mim e nos irmãos um maior amor pela Bíblia, um maior amor, dedicação pela Palavra de Deus. O salmista diz que ela, a Palavra de Deus, a Bíblia, e em tudo aquilo que Deus nos revela, diz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então Israel rasga a Bíblia ao meio. E a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, vós não sabeis que são as Escrituras que testificam de mim? Escrituras aqui refere-se tanto ao Velho como ao Novo Testamento. Por isso é que a Bíblia toda o Velho Testamento foi escrito para nosso ensino. Por isso é que, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus fala por parábolas. Porquê? Porque os segredos de Deus estão vedados ao incrédulo. Até os próprios discípulos não compreenderam quando Jesus foi para ressuscitar a filha do que é a filha de Jairo. E Jesus disse, a menina não está morta, dorme. E depois, quando se apanhou sozinho com os seus discípulos, Jesus disse literalmente, a menina está morta. Mas quando Jesus disse isto, que a menina não está morta, dorme, o crente não morde, está adormecido. Nós, quando nos deitamos, estamos num profundo sono. Estou a dormir num profundo sono. Se minha esposa for ao pé de mim e me chamar, eu acordo. Mas a morte é um sono que só a voz de Deus consegue acordar o morto. Porque Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. É este Jesus que ensina estas coisas que eu quero seguir, que eu quero conhecer ainda melhor. É isto que o Velho Testamento me ensina, irmãos. Eu disse há pouco atrás que em cada livro, nos 39 livros que compõem o Velho Testamento, em todos eles Cristo está lá escondido. E depois, dentro desses livros, dentro desses 39 livros, existem mais de 300 profecias que nos levam até Cristo. Porque em relação à Trindade, os mesmos atributos de Deus e o Pai são os mesmos atributos que o Espírito Santo tem e são os mesmos atributos que Jesus tem. O qual, quando a Bíblia diz que Ele se despiu de toda a glória para tomar a forma humana e descer, Ele despiu-se de tudo. Despiu-se da sua divindade, deixou de ter os atributos que o Pai e o Espírito Santo tinham, para tomar a forma humana. Para quê?
para Ele sentir as nossas dores, para Ele sentir os nossos pecados. E então, o Jesus que o Velho Testamento nos apresenta, Ele sabe nos compreender. Por isso é que Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci e vós vencereis também. O Velho Testamento dá-nos esta visão acerca de Jesus, e é este Jesus que nós queremos. Eu podia usar qualquer livro para dar esta mensagem. Porque é que eu escolhi o livro do Êxodo? Porque é o livro que, em relação a conhecer Cristo no Velho Testamento, eu fiquei apaixonado por este livro. Principalmente todo o mobiliário do tabernáculo. Cada peça daquele mobiliário, Cristo está lá escondido. Por isso é que a revelação que Deus nos dá está vedada aos incrédulos, por aquela cerca que cobre, é formada por colunas e é tudo fechado. Mas a preocupação que Deus teve, que nesta cerca toda, Ele deixou uma porta aberta. Esta porta do tabernáculo tem 4 colunas. Cada coluna, Cristo está lá escondido. As 4 colunas são os 4 evangelhos. Todo o ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Até o linho, portanto, as cores da porta de entrada, o azul, que fala da realeza de Deus. As colunas revestidas de prata. Prata fala de redenção. Por isso é que os sacrifícios do tabernáculo mostram a pessoa de Cristo. O altar dos sacrifícios, que tinha 4 pontas, 4 chifres. E chifre na Bíblia é sinónimo de poder. Significava quando o animal, cortava um animal, o sangue era derramado e depois era barrado nos 4 chifres, para significar que o sacrifício de Jesus tinha todo o poder. E era poder para nos salvar, para curar as nossas enfermidades, para perdoar os nossos pecados. É este Jesus que a Bíblia do Velho Testamento nos apresenta. Porque nós, desde o Gênesis ao Apocalipse, Jesus atravessa estes livros todos. Por todos os livros falam de Jesus, através de simbologia, através de profecias. E se formos fiéis até ao fim, então vamos conhecê-lo pessoalmente. E deve ser este o primeiro desejo, é, quando lá chegarmos acima, perguntarmos por Jesus. E este Jesus nos deu a esperança que nós, quando chegarmos lá em cima, vamos conhecer os nossos familiares. E é lá em cima que nós vamos conhecer o apóstolo Paulo, vamos conhecer Moisés, vamos conhecer Abraão, estes grandes homens de Deus. Portanto, vale a pena confiar neste Jesus do Velho Testamento. Da mesma maneira que Jesus atravessa todos os livros do Velho Testamento, em relação à nossa salvação, que Jesus efetuou por nós, simbolicamente um fio de sangue atravessa toda a Bíblia. Porque em relação à salvação do ser humano, Deus estipulou o sangue. Só que no Velho Testamento era o sangue dos animais. Gastavam-se fortunas. Sempre que o homem queria o perdão dos pecados, tinha que sacrificar um cordeiro. Mas Deus mostrou
que a salvação não era só para aqueles que tinham dinheiro para comprar cordeiros. E Deus estipulou para os pobres que trouxessem uma rola, um pombo, mostrando assim que a salvação é para todos, que Deus não faz exceção de pessoas. É este Jesus que o Velho Testamento nos apresenta, só que ele está lá invisível. E só o Espírito de Deus é que nos pode revelar quem é este Jesus. Se eu começasse pelo livro de Gênesis, mostrando quem é este Jesus, trazê-lo para a luz, então a Bíblia me mostra que no livro de Gênesis, Jesus está simbolizado na semente da mulher. Naquela célebre profecia de Gênesis 3,15, esta te esmagará, ferirá o calcanhar, mas tu lhe esmagarás a serpente, esmagarás a cabeça. Esta profecia de Gênesis 3,15 está cumprida nos Evangelhos, quando Jesus morreu e ressuscitou, porque foi na cruz, tanto que o emblema da medicina é uma haste com uma cruz, com uma cobra, digo, para simbolizar, e que Deus levantou esta haste com esta cobra, não é para nós adorarmos o diabo, mas é para ensinar que foi ali na cruz do Calvário que Jesus derrotou o diabo. E se formos ver aquilo que o diabo queria fazer com Jesus, que tentou impedir o nascimento dele, quando Jesus nasceu, ele teve que fugir para o Egito, porque o diabo usou pessoas para tentarem matar aquele menino. Mas a profecia de Isaías não foi destruída. Isaías 7,14, Isaías 9,6, eis que a Virgem dará à luz o menino. Ele salvará o povo dos seus pecados, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Esta profecia foi cumprida em Jesus. É este Jesus que nós queremos. É o único que nos pode dar a vida eterna. É o único que nos ensina a sã doutrina. Este é o trabalho de Jesus como o bom pastor. Depois ele continua. É só a porta. Cá está a entrada do tabernáculo. É só a porta. Os 4 pilares são os 4 evangelhos. As cores das cortinas é o ministério de Jesus. Fala tem lá azul, tem púrpura, tem carmesim, são as qualidades de Jesus. O azul fala da realeza, da divindade. Mas o azul mostra a realeza, mas atenção, a Bíblia diz que há 3 céus. E o terceiro céu é os céus dos céus, é aí que é a habitação de Deus. Porque certa parte das regiões celestiais está infectada com o diabo, porque o diabo não está no inferno. A conclusão da Bíblia mostra que, tanto no céu como no inferno, ainda não está lá ninguém. Nós, quando vamos ao médico, não vamos logo diretos a ele. Temos que esperar numa sala que nos chame para o médico. Por isso é que quando o crente morre, ele vai para o seio de Abraão, ele vai para o paraíso, que é um lugar onde os nossos espíritos aguardam a primeira ressurreição, quando na altura do arrebatamento, os que morreram no Senhor, primeiro serão ressuscitados, e depois os que estiverem vivos, juntamente com eles, sobem todos ao mesmo tempo. Não é maravilhoso seguir um Jesus assim, que nos informa destas coisas todas? A nossa fé cresce, o nosso amor por Ele aumenta.
Em Gênesis ele é a semente da mulher. No livro do Êxodo, ele é o nosso Redentor. Por isso é que o tabernáculo é revestido, muita coisa ali é revestido a prata. A prata fala de redenção, de libertação. E este Jesus que nós seguimos preparou as coisas de tal maneira que nós não temos desculpa. Compreende? A igreja primitiva cresceu com a pregação dos discípulos baseada só no Velho Testamento, porque ainda não havia o Novo Testamento. Paulo era versado nas Escrituras, tanto no Velho Testamento, e ele, baseado no Velho Testamento, ele escreveu as suas epístolas. E o Novo Testamento começa com o livro de Mateus. Mas os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos foi 1º e 2º aos Coríntios. E Paulo devia tê-los escritos inspirados na doutrina do Velho Testamento. E ali Deus revelou-lhe, portanto, quem era esta pessoa que era falada no Velho Testamento através de profecias. Mas Deus, Jesus, tem outras formas de se manifestar. Quando aqueles 3 anjos, tomados de forma humana, foram visitar Abraão à sua tenda para lhes comunicar que ele havia de ter um filho, um desses 3 anjos era Jesus, que estava com Abraão, que era Jesus pondo em prática aquela glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. Os irmãos, quando lerem o Velho Testamento, vão notar uma coisa: sempre que apareça a palavra anjo do Senhor em letra maiúscula, é uma manifestação da chamada teofania de Jesus, que ele manifestou. Anjo do Senhor refere-se a Jesus. E ele foi incumbido de muitos trabalhos, porque ele já existia. Tanto que reparem na expressão que a Bíblia usa: antes da fundação do mundo, eu sou. Jesus é o eu sou, sempre presente. E em relação ao Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A versão de King James diz: nada me falta, sempre presente. A palavra não faltará era também para nós olharmos para o futuro que Jesus tem reservado para nós. E Jesus sempre guardou o melhor para o fim. Ainda temos muitas surpresas se continuarmos a ser fiéis. Jesus, cada vez que a gente se achega mais para Ele, Ele ainda tem muito para nos revelar acerca de quem Ele é, acerca do que Ele já fez por nós e acerca daquilo que Ele ainda vai fazer. E o que é que Jesus tem guardado para o fim? Deu-nos a conhecer o futuro que nos aguarda como igreja, o futuro glorioso que nos aguarda como igreja. Porque já aqui na Terra, quando vivemos, Ele dá-nos uma visão desse futuro glorioso que nos espera. E esse futuro glorioso vai começar no dia em que a igreja for arrebatada. Por isso é que vale a pena nós nos esforçarmos para não desistirmos da nossa caminhada. E no livro de Números, que abrange um período de 35 anos de caminhada com Deus, Ele nunca desiste de nós. E Jesus está ali invisível, mas esse livro de Números diz que Ele é o nosso caminhão, é aquele que caminha connosco, é a nossa estrada. E o tabernáculo, conforme está estipulado, em 3 partes.
pátio, lugar santo e lugar santíssimo. Estes três vão de encontro àquilo que Jesus diz nos Evangelhos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, o cristão, quando entra no pátio, é bebê em Cristo. Não pode comer um cozido à portuguesa. Tem que praticar aquilo que Pedro diz nas suas epístolas: desejai, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Há um período que nós temos que nos alimentar assim, que é o leitinho, não falsificado, isto é, a sã doutrina, aquela doutrina que nos conduz até à vida eterna. Por isso, mediante esta revelação que Jesus dá de si mesmo, mesmo aqui na terra, no meio dos incrédulos, somos ovelhas no meio de lobos, é possível, enquanto estivermos aqui na terra, desfrutarmos de um cantinho do céu, mesmo aqui na terra. Já estão a compreender a estrutura deste Jesus que nós seguimos? Como eu ia dizendo, o livro do Êxodo fala de redenção, fala de sacrifício. A mensagem central do Velho Testamento, no livro do Êxodo, é o capítulo da Páscoa. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Portanto, começa com a descrição: um cordeiro para cada família. E depois o sangue deste cordeiro, destes animais, era barrado nas ombreiras das portas, onde as famílias do povo de Israel estavam. Quem estivesse dentro da casa era culpado. O anjo destruidor passava por cima, mas no povo de Israel não lhes tocava. E na altura das pragas do Egito foi a mesma coisa. Só morriam os primogênitos. Mas os primogênitos que estavam dentro da casa, abrigados pelo sangue daqueles animais, é o mesmo dizer que nós estamos abrigados pelo sangue de Jesus. E através do sangue de Jesus é que Cristo nos deu tudo aquilo que nós temos hoje. Cura as nossas enfermidades, resolve os nossos problemas, dá-nos inteligência, dá-nos sabedoria. Cristo, no livro de Provérbios, está escondido, mas Provérbios diz que Ele é a nossa sabedoria. E a sabedoria tem um caráter duplo. Dá-nos, em primeiro lugar, a sabedoria espiritual, para conduzirmos a nossa vida espiritual. Mas depois também nos dá a sabedoria material, para nós termos, porque a frase-chave de Provérbios é a sabedoria de Deus, para um viver feliz aqui na terra. E com a sabedoria que Tiago fala, que é uma sabedoria material, para nós termos inteligência e sermos capazes de resolver os nossos problemas materiais aqui. Não é maravilhoso este Jesus que nós seguimos? Quando a gente começa a ver esta revelação toda, é de agarrarmos isto com as duas mãos. O Apocalipse diz-nos: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Temos que vigiar a nossa vida espiritual. Não é a gente levantar-se de manhã, já estou atrasado para apanhar o autocarro para o trabalho. Senhor, graças te dou porque deste-me a salvação, mas desculpa, estou atrasado, já apanhei o autocarro. Não, a Bíblia expressa-se desta maneira. Nós, o crente, não deve ter pressa de sair da presença de Deus. Devemos nos esforçar. Note uma coisa: uma reunião numa igreja, e só por força maior, é que vemos pessoas, antes de terminar a reunião, já estão a sair, uns minutos antes. Mas Deus pode, nesses minutos finais que nós saímos,
pode nos revelar uma bênção e perdemos essa bênção. A reunião só termina quando o pastor da igreja dar a bênção apostólica, que a graça do Espírito Santo, e aí, quando, amém, está terminado. Faz lembrar uma história que um crente tinha por hábito vir atrasado para a igreja. O pastor dava o louvor, o pastor dava a adoração, o pastor entregava a mensagem, ministrava às pessoas, e quando estava a dar a bênção apostólica, é que aquele irmão entrava e dizia: amém, está o culto terminado. Devemos ter tempo para dedicar ao nosso Deus. Amém? Note, eu talvez que com 21, 22 anos, eu era o crente que abria a porta da igreja na Gá Coutinho da Amadora, onde converti. E eu, depois de acabar a reunião da noite, mesmo aos domingos e à sexta-feira, os irmãos saíam todos, eu estava à porta da igreja, àquela hora ia ao café, bebia um cafezinho quente, e voltava outra vez para a igreja, sozinho, tinha a chave, sozinho. Na subcave da igreja há uma pequena despensa onde se pendurava as roupas. Aí eu cheguei a passar 2 ou 3 horas de oração sem parar. E aquela despensa às escuras, aquela despensa era toda iluminada e eu sentia a presença de Deus. E quando cheguei a sair de lá às 2 e 3 da manhã, abri a porta, só me apetecia falar do Evangelho que me aparecesse na frente. E numa dessas noites, ia a sair àquela hora da igreja, o posto da polícia era de fronte, apareceu-me a polícia. O que é que você anda aqui a fazer? E eu expliquei: não, eu sou um dos responsáveis pela abertura da igreja, tenho as chaves, e vim para aqui fazer o que tinha que ser feito, não disse o que era, porque ele era uma pessoa natural e não compreendia as coisas de Deus. Mas eu não desisti e continuei. Pois o guarda já me conhecia, quando àquela hora já me conhecia, até estava protegido. Houve uma altura em que eu levava o sobretudo, e no sobretudo até vinha com uma metralhadora. Mas eu não desisti. E eu aí vi o céu aberto junto de mim. Que me dera voltar a esses tempos. Há muita revelação. Jesus, ainda não conheço Jesus a 100%, mas a palavra de Deus dá-me essa revelação toda. Se eu não for preguiçoso e me dedicar a amar cada vez mais a Bíblia, à medida, eu só o vou conhecer a 100% quando lá chegar acima. E o objetivo, eu creio que é o objetivo de todo o crente: acabar a carreira e guardar a fé. E o Apocalipse termina: ser fiel até à morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser cristão é difícil, mas é uma coisa linda quando caminhamos com Deus. Quando nós caminhamos com Deus, temos esta revelação de Jesus, nos agarramos a ela através da nossa fé, nós ficamos cá com uma estaleca espiritual, superamos os problemas que o diabo coloca na nossa frente, e a fé ainda nos ajuda a arregaçar as mangas e a dizer: há mais algum, venha ele, há mais algum, venha ele. Porque o crente deve viver
viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu quiser ler o livro do Levítico com todos aqueles sacrifícios, o Novo Testamento interpreta o Velho Testamento. E para eu compreender o livro do Levítico, eu tenho que ler toda a Epístola aos Hebreus, porque fala lá do sacerdócio de Cristo. Note uma coisa, porque é que Deus se agradava do holocausto, do que sacrificar o cordeiro. E o apóstolo Paulo teve a revelação de que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Por isso é que no livro de Êxodo fala de redenção, libertação. Se eu fosse continuar com o livro do Levítico, ele é o nosso, vemos ali, Jesus está lá invisível, mas ele é o nosso santificador. O livro do Levítico divide-se em duas partes. A primeira é que o caminho para Deus é somente pelo sacrifício. Esse já Jesus fez por nós. Mas a outra parte é que o andar com Deus é somente pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A pia que está aqui no tabernáculo marca o início da santificação do crente. Porque o crente, para entrar no lugar santo, primeiro tinha que passar pela bacia da água para se purificar. Tanto que o sumo sacerdote, antes de entrar no lugar santo e no lugar santíssimo, que o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano para expiar os pecados do ser humano. E por isso é que a bacia, nós temos que passar primeiro pelo holocausto, pelo pátio, onde deparamos logo com o altar que mostra o sacrifício com os animais, que simbolizava o sacrifício de Jesus. Tanto que o pecador, quando entrava e o animal era sacrificado, o pecador, agarrava-se às pontas, aos chifres, que é sinónimo de poder. E as pessoas apropriavam-se do poder de Deus. E a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Já viram que maravilhosos ensinamentos que Jesus tem para nós? Para fortalecer a nossa fé, para nós nos sentirmos encorajados. No mundo tereis aflições. E a Bíblia mostra-nos que Cristo está escondido em Cantares de Salomão. E em Cantares de Salomão mostra o amor de Jesus pela Igreja, simbolizado em Salomão e na Sunamita, que é tanto que materialmente o livro de Cantares de Salomão fala da vida sexual e da vida conjugal do homem e da mulher. Ainda dizem, há quem diga, falsos profetas, que o livro Cantares de Salomão dizem que é um livro pornográfico. Mentira, porque tais pessoas não compreendem que a poesia oriental expressa-se desta maneira. Há um capítulo de Cantares que fala da vida íntima do casal. É a própria poesia. Porque se fosse por livro pornográfico, nem Deus permitia que as coisas estivessem na Bíblia. Compreendes? Porque Jesus é santo. Deus o Pai é santo. É por isso que o terceiro céu é o céu dos céus e a habitação de Deus. Os judeus iam mais longe. Os judeus acreditavam que havia 7 céus. O homem já foi à lua, mas atenção, o homem só chega aonde Deus quiser. E hoje há foguetões que são enviados para cima, bem, eles conseguiram ir à lua, e depois eles estão a tentar ir a Marte,
Já puseram lá sondas em Marte sem serem tripuladas. E há planetas que, para o homem chegar a esses planetas, a viagem mais longa que o ser humano ainda fez para o espaço, demorou 7 anos a lá chegar. E o foguetão a andar a alguns milhares de quilómetros por hora, em 7 anos. Vejam, porque o terceiro céu não está contaminado. Por isso é que quando os juízos de Deus vierem à terra não será destruída. O vocábulo hebraico diz que a terra será transformada. Novos céus, nova terra. Não será maravilhoso continuar a gostar deste Jesus que nos é revelado? O objetivo disso, quem lê estas coisas, o amor pela Bíblia aumenta. Por isso é que o salmista se expressa: escondi a tua palavra para não pecar contra ti. Agora vejam, isto e outras revelações que homens de Deus consagrados me ensinaram a palavra ao longo destes 50 anos. Por isso eu aprendi a apaixonar-me pela Bíblia. Eu gosto tanto de meditar na Bíblia que só Bíblias têm 27. Numa ocasião, eu fui tentar evangelizar o meu tio. E o meu tio só disse para mim: eu não compreendo uma coisa. Então, se dizem que a Bíblia é só uma, porque é que tu tens 27? Não, a Bíblia é só uma, na verdade. Mas eu tenho 27 Bíblias porquê? São as notas explicativas, ensinadas por grandes homens, que nos ensinam estas revelações, quem é Jesus. E notem, a minha mãe, uma viúva que vivia da sua pensão, ela investia em mim e me ajudou a fazer a minha biblioteca com ajudas para eu compreender estas revelações. Porque após a minha conversão, na igreja onde eu estava, me foi mostrada uma promessa de Deus para a minha vida. E ela cumpriu-se. Este Jesus que tem as soluções para todos os crentes, seja ele qual for. Portanto, vale a pena conhecer quem é este Jesus. A promessa para mim foi, quando eu me converti, na noite, na garcotinha, quando eu botei a minha mão, Deus deu uma promessa: crei no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. E a promessa foi-se cumprindo. Eu fui o primeiro a receber a salvação. A seguir foi o meu irmão. A seguir foi a minha mãe. E depois eu mais o meu irmão oramos 8 anos pelo meu pai e ele foi salvo. E depois eu pude dizer como Josué: eu e a minha casa servimos ao Senhor. É por isso um dos motivos que me dá forças para eu me esforçar, para continuar a ser fiel à palavra de Deus, é que um dia Deus me promete na sua palavra que é quando chegar lá acima vou conhecer os meus entes queridos. E uma separação custa sempre. Mas é como já conhecia a palavra de Deus, conhecia as promessas de Deus. Eu sabia que a morte, na minha caminhada com Deus, eu perdi o meu pai, perdi a minha mãe, perdi o meu irmão. Mas eu sabia que eles estavam apenas adormecidos. Conta-se a história de um crente, um pai de família, antes de falecer, chamou os seus 2 filhos. E quando se despediu dos seus filhos, ele sabia que ia partir,
ele não se despediu dos 2 filhos de igual maneira. A um, quando acabou de falar com ele, disse: boa noite, meu filho. E ao outro disse-lhe: até logo. Este filho compreendeu, porque também era salvo. A morte é apenas uma separação temporária ao crente. Por isso é que nós nos funerais cantamos. Eu fiz muitos funerais e ao meu lado, funerais da Igreja Católica, era choro de meia-noite, era gritos de meia-noite: ai, nunca mais te vejo, nunca mais. E nós ao lado a cantarmos. Jesus ensinou-nos a doutrina do céu, o que nos espera, onde Ele nos mostra que o céu não é um mito, é uma realidade. Lá não há noite, não há doença, não há pecado. Por isso é que recebemos a exortação constante da palavra de Deus: sede santos, porque eu sou santo, e sem a santidade ninguém poderá ver o Senhor. É este Jesus. Está-me lembrando, Jesus está escondido no livro de Daniel, principalmente no episódio daqueles 3 moços na fornalha de fogo ardente. Os incrédulos, o próprio rei, olhou e, em vez de ver 3 moços na fornalha, ele viu um 4º homem lá dentro. E o rei teve esta exclamação: mas o que é aquilo? Eu vejo um tem a forma de ser filhos de deuses. Era Jesus que estava dentro da fornalha. E a fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E quando nós temos que passar por esses problemas todos, por essas tribulações todas, em que o cristão também tem dias em que o céu parece de bronze, carregado de problemas. Mas Jesus também está connosco na fornalha, nos problemas. Em Josué, Jesus está lá escondido. Ele é o nosso líder, é o líder da nossa salvação. Em Provérbios, ele é a nossa sabedoria. Em Isaías, ele é o príncipe da paz. No Novo Testamento está escrito que Jesus disse: dou-vos a minha paz, não como o mundo a dá. Por isso é uma paz diferente. Em que às vezes encontramos pessoas: epá, aquela pessoa parece que deu uma garrafa de vinagre inteira, caramba. Tem calma, cara. Mas cá essa pessoa por dentro tem verdadeira paz. Por dentro tem verdadeira paz. Porque a verdadeira beleza do ser humano não está no exterior, está no interior. E Jesus lida primeiro com o nosso interior. Por isso é que Mateus 6,33 é extraordinário. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo o resto vos será. Por isso é que o salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca viu o justo a mendigar o pão. E eu, nestes 50 anos de caminhada com Deus, nunca me faltou o pão na mesa, não me faltou roupa para eu vestir, não me faltou calçado. Deus supria, e até hoje Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Será que eu tenho motivos para deixar este Jesus? Para não me agarrar a Ele? O alimento que a palavra de Deus me dá, eu fico mais forte, a fé aumenta. Eu começo a criar estruturas espirituais. Porque
no dia em que eu me converto, o Espírito Santo passa a habitar em mim. E ele não vem sozinho. Traz os seus frutos do Espírito. São esses frutos do Espírito. Paz, alegria, amor. São esses frutos do Espírito que me dão um viver digno de eu me proclamar cidadão dos céus. Estou a meditar na doutrina, aprendendo a viver no reino de Deus. Onde no livro de Mateus Jesus me mostra as leis do reino de Deus. E quando nós vamos para um país estrangeiro, nós temos que nos reger pelas leis deste país. Mas as leis que o reino de Deus nos dá, tanto servem para pôr em prática a vida espiritual como a vida material. E é através dos frutos do Espírito Santo que aquilo que nos rodeiam, que a sociedade onde nós vivemos, eles começam a ver Cristo em nós. Por isso é que o crente diz: não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida espiritual, quando caminhamos juntamente com Deus, ela é linda. A vida cristã é bonita, irmãos. Porque é o próprio Jesus, através do Espírito Santo, que dá esta beleza. Que os incrédulos dizem que as coisas de Deus são loucura, mas para nós elas são o poder de Deus. E quando nós amamos cada vez mais a palavra de Deus, mais nós gostamos da Bíblia. E então, quando eu era solteiro, a Bíblia era a minha namorada. Quando me casei, passou a ser a minha esposa. Porque eu sei dar o valor à palavra de Deus. Segui os conselhos que Jesus me dava. Procurei, embora com defeitos, pôr em prática os frutos do Espírito Santo. Por isso é que eu construí a minha família material com a ajuda da palavra de Deus, irmãos. Era um rapaz muito tímido. Ia na rua, se vir uma rapariga na minha direção, eu mudava de passeio, era tímido. Com a palavra de Deus, Deus tirou-me toda a timidez. E eu fiquei admirado. Eu era tão tímido. Agora estou aqui a pregar. Olha para isto. Sem papas na língua. E Deus experimentou-me. Deus às vezes permite certas coisas nas nossas vidas, não para nos matar. Às vezes manda-nos para o deserto, mas Deus manda-nos para o deserto, mas não é para nos matar, é para nos peneirar. Romanos é bem claro. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Jesus, no mobiliário do tabernáculo, em cada peça, o altar, a mesa dos pães da proposição, cheias de pão, falam da unidade de Cristo com a sua igreja, porque pão é alimento. E notem que Jesus disse: eu sou o pão da vida. No Velho Testamento está escondido, mas no Novo Testamento torna-se realidade. Jesus disse: eu sou o pão da vida, Ele é o nosso alimento. Por isso é que não nos falta nada, tanto material como espiritual. Temos todas as nossas necessidades supridas. Por sabermos que Jesus escondido nos Salmos, por nós sabermos isto, é que há uma expressão que se diz: os Salmos
são cânticos, mas os salmos também são orações que nos aproximam de Deus nas piores circunstâncias da nossa vida. Por isso é que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Em qualquer livro da Bíblia, diversamente, nós nos podemos aproximar de Jesus, que Ele ouve as nossas orações. Para terminar, eu gosto muito também de meditar no altar do incenso. O altar do incenso mostra-nos Cristo como nosso intercessor. Depois de Ele consumar a sua obra no Calvário, a Bíblia diz-nos que Ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, a fazer o quê? Intercedendo por nós. Por isso também simboliza, porque o mobiliário tem mais que um significado. Significa Jesus, significa o Espírito Santo, significa a Igreja, principalmente o candelabro. O candelabro significa Jesus e significa o Espírito Santo. Por isso é que o tabernáculo tem estas 3 camadas com pelos de tijolo. Porquê? Porque, para mostrar, porque dentro do tabernáculo estava ao lado o candelabro. E dentro do lugar santíssimo, a luz natural não pode estar lá. É só a luz divina. Porque isso ilustra que a luz divina, ou o Espírito Santo, é que nos pode iluminar a nossa mente, o nosso espírito, para compreender a palavra de Deus. Por aí a insistência: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. E a Epístola aos Romanos diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, não são coisas materiais, são coisas espirituais: paz, alegria, felicidade no Espírito Santo. É ou não é maravilhoso este Jesus que nós temos? É claro que sim. E é com este Jesus que eu quero acabar os meus dias aqui na terra. Fui fiel aqui. E eis que Jesus diz: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. E uma das profecias, uma das ilustrações que Deus nos dá, que as nossas orações são ouvidas, é naquela célebre visão de quando eu não sei agora, fugiu o nome dele, luta com o anjo no Vale de Jaboque. Jacó, em que ele tem um sonho, viu uma escada desde o chão até. Por isso é que nos sacrifícios se usava o incenso. O incenso são as orações dos justos. E nessa escada um anjo subia e descia. Subia levando o cálice com o incenso, que são as orações dos santos. E quando descia, trazia a resposta às nossas orações. Levava as orações até ao trono e depois o anjo descia, significava que trazia a resposta às nossas orações. Mas para se compreender a expressão que diz que um não, notem isto, temos que se diga, um não, vindo da parte de Deus, também é a resposta. Temos é que ter certa maturidade espiritual para compreendermos esta, do facto de orar, Deus não me responde. Deus responde. Daniel foi assim 4 meses a orar, e o anjo, quando veio ter com ele, disse-lhe: desde que abriste a tua boca, a tua oração foi recebida no trono de Deus. E se nós temos, Deus não nos pede a perfeição, Deus pede apenas que nós tenhamos a nossa vida espiritual equilibrada. Nessas igrejas tradicionais ensina-se que vamos confessar a palavra, Satanás, até chamam o nome a Satanás. Mas não, para nós termos vitória, quando expulsamos o diabo das nossas vidas, porque ele anda na redor,
nós temos que ter a nossa vida cristã equilibrada. Eu cheguei a ser chamada à casa de famílias em que tinham problemas, em que o diabo estava, o ambiente em casa era de bronze, o diabo entrava ali. Mas eu não ia logo a correr. Eu preparava-me 1 ou 2 dias em oração para ficar em condições de chegar lá e expulsar o diabo e ele tinha que obedecer. A conclusão da Bíblia é que nós, quando vamos fazer um serviço de libertação, se tivermos a nossa vida espiritual equilibrada, nós só falamos uma vez com o diabo. Jesus só falava uma vez e ele tinha que obedecer. Só assim é que nós, se não acontece, e eu presenciei que eu fui com alguns pastores quando estava na Assembleia, e se a pessoa não tiver a vida em condições, o diabo sai da pessoa e passa para o pastor que está a fazer a libertação, porque ele não tem a vida equilibrada. E o que é a vida equilibrada? É o chamado pecado oculto, que nós não sabemos. E então o pecado oculto deve ser tratado com Deus e só com a própria pessoa. Agora há outro tipo de pecado que nós temos que confessar uns aos outros, que é aquele tipo de pecado que nós prejudicamos o nosso irmão. Aí temos que pedir perdão não somente a Deus, mas temos que pedir perdão ao nosso irmão porque o prejudicamos. Percebe? São estas instruções todas que a palavra de Deus nos dá. Nós hoje já não precisamos da mesa dos pães da proposição, porque temos Jesus que é o nosso alimento. E eu vou ficar por aqui porque eu, quando estava na escola bíblica, só sobre esta matéria fiz 13 lições e não acabei. Porque as revelações de Deus para nós, elas são inesgotáveis. Inesgotáveis. Porque se eu ler, por exemplo, um livro que me mostra como é que Jesus está lá escondido e como é que eu o trazer cá para fora, então, um versículo de Êxodo, em relação ao mesmo assunto, pede-me que eu leia um versículo em Levítico, e depois o livro do Levítico, para dar continuidade, pede-me que eu leia um versículo em Josué ou em Deuteronômio. É inesgotável. As revelações de Deus, para trazerem paz, para trazerem alegria ao nosso coração, Jesus estica-as para a bênção ser gigantesca. E note, eu posso ler isto está aqui tudo escrito, mas a Bíblia diz para mim que a letra só mata, mas o Espírito vivifica. Por isso é que a Bíblia é um livro vivo. E não há líder nenhum que nos ensine aquilo que Jesus nos ensina. Porque se percorrermos a biografia dos líderes das várias religiões, estão todos mortos. Jesus também morreu, só com a diferença que ele ressuscitou e está vivo, sentado no trono de Deus, intercedendo por nós. Por isso, nós não seguimos nenhuma religião, porque Cristo, o cristianismo, é sinónimo de vida. E nós temos vida abundante, que só acaba, não acaba, porque lá em cima vai continuar. Vamos ficar por aqui, vamos ficar de pé. E brevemente sobre nós conhecemos Jesus nesta igreja, vai haver surpresas agradáveis a nós. É uma questão de esperar, é uma questão de tempo, que o nosso pastor depois irá ensinar-nos também isto. Porque notem uma coisa, estamos em família, muito sinceramente,
quando eu ensino desta maneira a palavra de Deus, não é? Não tenho o objetivo de tomar o lugar do nosso pastor. Deus me mostrou pela palavra de Deus, por isso é que eu considero o meu pastor. É um homem que tem maturidade espiritual para me dar cobertura espiritual a mim, para quando eu for pedir conselhos, ele dá-me conselhos. Continuemos a orar pelo nosso pastor. E eu tenho analisado, Deus me tem dado maturidade suficiente para analisar a doutrina que me é ministrada. E posso afirmar, sem hesitar, que este homem pratica a sã doutrina. E podem ficar descansados. A doutrina que este homem prega está-nos a encaminhar para o céu. Portanto, a Epístola aos Hebreus diz: lembrai-vos dos vossos pastores, que velam por nós, pelas vossas almas, porque ele tem responsabilidade. O nosso pastor sabe que ele não quer apresentar-se na presença de Deus de mãos vazias. Por isso é que ele tem que zelar pelas suas ovelhas, fornecer-lhes o leite não envenenado, e assim todos nós juntos vamos crescendo. Porque quando nós temos estas revelações, temos que ver uma coisa: o nosso pastor é um homem casado, é um homem que tem família, é um homem que tem filhos e também tem as suas falhas. Mas quando a nossa vida espiritual está equilibrada, nós olhamos para ele, não vemos as suas falhas, nem queremos saber delas, só olhamos para as coisas boas que Deus lhe tem revelado. Eu que tenho acompanhado a vida do nosso pastor, fomos colegas de ministério, de minha igreja, e tenho acompanhado, desde que estou aqui, não sei se já vai para 4 anos, tenho acompanhado os ensinamentos deste homem, e não tenho medo de afirmar, é um homem de Deus. Ele sabe quando chegar à presença de Deus, ele tem frutos para apresentar. Ele já não aparece de mãos vazias na presença de Deus. Mas ele também precisa da nossa ajuda. Sermos honestos com ele. Porque o mesmo Jesus, no Velho Testamento, não é só meu, não é só vosso, é também deste homem que está aqui. E eu creio que a conclusão que eu tive de Jesus, quando ele vier arrebatar a sua igreja, no capítulo 17, João diz, Jesus orar: Pai, daqueles que tu me destes, eu não quero que nenhum se perca. Então devemos simbolicamente dar as mãos uns aos outros, para entrarmos todos juntos lá em cima. Até lá precisamos nos exortar uns aos outros. E ainda há muitos que dizem, não fazem caso do que a Bíblia diz, que devemos nos exortar uns aos outros. E há igrejas, há líderes de igrejas que não deixam, que não consintam, que um simples irmão da igreja, que ninguém dá nada por ele, Deus pode usar desta pessoa para exortar um pastor ou um apóstolo que esteja a desviar. Deus não desprezou a oferta daquela pobre viúva, que equivale a 2 cêntimos, ou que deu grandes missões. Os irmãos em casa podem ler o Velho Testamento sem medo. Eu trazia algo para dar aos irmãos, para lerem as passagens bíblicas de tudo que eu ensino aqui nesta manhã, mas a impressora avariou, mas eu para a semana trago uma folha destas e vou dar a cada um dos irmãos. Para que assim em casa tem lá as citações bíblicas, das revelações, os irmãos podem ler no Novo Testamento e, como tem o Espírito, ao lerem vão logo compreender que vale a pena
seguir a este Jesus que nos é revelado através do ministério de Deus. Amém? Vamos inclinar as nossas cabeças. Eu vou fazer uma oração para terminar. Senhor, estivemos na Tua presença, em que juntamente com o Teu Espírito Santo, porque Tu dizes onde estiverem 2 ou 3 reunidos em Teu nome, Tu aí estás no nosso meio. O nosso espírito e a nossa mente foram iluminados com a Tua palavra, através daquilo que Tu nos revelaste. Dá-nos forças para amarmos mais e mais a Tua palavra, para que a nossa fé aumente. E para quando nós fomos para o meio da sociedade, com aquilo que nós conhecemos acerca de Ti, não temos dúvidas que a Tua proteção está junto de nós. Tu és o nosso refúgio e socorro em tempos de angústia. Obrigado, Senhor, por Tu, como nosso protetor, Tu tens os Teus exércitos, temos o Teu Espírito para nos ajudar, temos os anjos que se acampam ao nosso redor e que sabemos que estão ao serviço daqueles que Te amam, Senhor. Por isso estamos protegidos por aquilo que Tu nos tens ensinado. E que não possamos desistir e guardar a nossa fé, acabar a nossa carreira, até que Tu nos venhas buscar, Senhor. Ou nos tenhas que chamar à Tua presença através da morte, de nos levar, Senhor. Obrigado, Senhor, porque sabemos que nos vais dar um resto de dia na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vou pedir ao louvor que suba, por favor. Nós vamos continuar de pé por mais uns instantes. Vamos abençoar e orar.